O capítulo 1169 chegou e com ele finalmente vemos o clímax do flashback de Elbaf, ao mesmo tempo que o personagem Shanks o Ruivo sobe muito no conceito de todos os teoristas dessa obra. Mas antes disso temos essa capa comemorativa maravilhosa dos Piratas Rocks, uma das mais bonitas em algum tempo, com eles sendo representados como uma espécie de máfia, o Ochoko mandando o dedo do meio, o John contando dinheiro. Que capa maravilhosa, e por favor, Oda, me dê um spin-off do Capitão John, ele merece mais. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo ainda 14 anos atrás, com a gente vendo, a casa do Gaban, que tem ali a vista para o castelo Aurust de Elbaf, o castelo onde o rei fica. E nesse momento o Gaban diz pro Shanks sobre Ace, o filho de Roger, falando que Garp contou pra ele que realmente Roger teve um filho e que ele se safou da marinha aparentemente. Nesse momento Shanks fica muito feliz, falando que agora Ace é como se fosse um irmão mais novo pra ele, já que todos eles são filhos do Roger. E então ele fala algo muito importante: já que ele carrega o sangue do nosso capitão, eu aposto que ele será o próximo rei pirata. Essa é uma teoria muito antiga e com esse quadro aqui é bem provável que ela seja confirmada. Muito se pergunta o porquê Shanks o Ruivo, um pirata de mais de 1 bilhão de berries na época, estaria na pacata Vila Fuxa, no mar mais fraco de todos, que é o East Blue. E com essa fala e tudo que a gente viu nos últimos capítulos, na época que ele ficou na Terra Sagrada, onde ele provavelmente ouviu falar da Hito Hito no Mi modelo Nika e da importância dela e que provavelmente ela seria providencial para alcançar o One Piece, a teoria diz que Shanks fez sua base ali na Vila Fuxa porque ele sabia que o filho de Roger estaria lá e a intenção dele era dar essa fruta para o Ace, para ele conseguir fazer o que o seu pai não conseguiu, de chegar no One Piece e talvez ativar aquele tesouro com aquela fruta lendária. Sendo que no fim do dia a fruta escolheu o Luffy e Shanks apostou seu braço, cortando seu laço com o governo mundial de uma vez por todas, com ele entregando ele e apostando na nova geração para aquele, o rei da costa, aquele monstrão. E uma coisa muito interessante é ele considerar Ace o próximo candidato a ser o rei pirata e não ele. Parece que ele não tem a intenção de procurar pelo tesouro de seu capitão, apesar de que recentemente ele apareceu com bastante vontade de abocanhar o One Piece, fazendo esse personagem ficar cada vez mais misterioso. Mas pode ter certeza que ao decorrer desse capítulo esse mistério aumenta muito mais. Quando Shanks fala isso, Gaban retruca falando que essas coisas não são hereditárias. Aqueles que as pessoas mais esperam geralmente não chegam ao topo. E eu adorei essa fala do Gaban, ainda mais a essa altura do campeonato. Com a aparição do Gear 5, do Luffy meio que sendo o escolhido da obra, teve muito esse papo de One Piece tá perdendo a essência, o Luffy era só mais um cara, tudo bem que era um D, ele era filho de gente foda e tal, mas ainda assim, essencialmente, ele era um moleque determinado e que o mundo não o girava em torno dele. Sendo que essa fala aqui do Gaban, eu vi ela como algo bem refrescante para todo esse momento da obra. Ter um personagem tão poderoso, tão forte, falando sobre isso, parece muito que é o Oda falando conosco sobre o que ele pretende com a obra. Ou pelo menos é nisso que eu quero acreditar. E então nós vamos para o Castelo Aurust, com Harald na frente de um soldado que ele acabou de matar. Os poderes de Mu estão invadindo. E Harald começa a entender o que está acontecendo, vendo a força do pacto e da vontade de Mu sobre seu corpo. E mais do que isso, ele começa a perceber que seus 144 anos de vida estão indo por água abaixo. Tudo que ele construiu vai ser em vão. E com ele percebendo isso, ainda com a sua pouca sanidade, ele pede para os seus soldados o matarem imediatamente. Então nós vemos a fatídica cena dos soldados empalando Harald e Jaru e Loki chegando no local. Então rapidamente ele se regenera e corta todos os seus soldados com uma força abissal, mentalmente ficando desesperado porque ele acha que nunca mais vai conseguir morrer,
como alguém vai me matar agora. Voltamos pro papo do Gaban e do Shanks, com ele nos explicando algumas coisas, falando que ele e Harold estão vinculados a um ser que eles chamam de O Grande. Interessante essa nomenclatura, né? Eles não chamarem de Mu, O Grande Mu e só O Grande. E ele diz que no contrato do Mar Raso, se eles estiverem sob o alcance de Mu, eles não vão poder desobedecer às suas ordens. O Gaban achando tudo isso algo bem curioso. Parece que ele não entende nada disso. Shanks também revela que em algum momento ele se revelou para Harold e disse que na verdade era um pirata que provavelmente estava infiltrado na Terra Sagrada e blá blá blá, e o Harold ficou todo feliz, né, sabendo que ele é um pirata do Ruivo, ele não era aquele babaca que ele viu. Então ele diz que Harold provavelmente vai adorar se juntar aos Cavaleiros Sagrados e blá 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 blá, mas se ele concordar com isso, ele vai entrar em um contrato mais profundo ainda. E nesse momento Gaban pergunta: isso é um problema? Ele diz que o contrato de um cavaleiro completo os abençoa com força inumana e imortalidade, e também ganham a habilidade de viajar longas distâncias com o pentagrama do abismo, mas ao mesmo tempo a voz do grande pode alcançar eles em qualquer lugar. Shanks conclui que se Harold fizer esse pacto, ele vai estar na mão desse tal grande, né, do Imu, e considerando o apetite do governo mundial, eles nunca irão honrar com a promessa que eles fizeram com Harold. Um Gaban, mais uma vez, sendo demonstrado aqui como alguém bem confuso. Shanks fala aqui basicamente o que a gente já sabia sobre os contratos, né? Com as poucas informações que o Oda deu, já dava meio que pra elencar os poderes e como eles funcionavam, sendo que o Shanks aqui agora canoniza, digamos assim. Sendo que porque, enquanto eu estava, né, narrando, eu dei tanta ênfase no Gaban estar meio confuso com tudo que o Shanks está falando. No evento de God Valley, Gaban lutou contra Cavaleiros Sagrados, ele viu os poderes daquelas pessoas, da imortalidade, daquele bagulho bizarro. Ele não chegou a ver aquela forma bizarra e influência do Imu, mas ainda assim eu acho bem difícil o Roger não ter contado para sua tripulação o que ele viu naquele dia. Sendo que o fato do Gaban ficar bem confuso ouvindo esse tal poder do pacto, desse tal grande e tudo mais, me remete ao fato que esse é um dos caras que viu o One Piece. E o que a maioria das pessoas acredita é que no One Piece terão várias informações sobre o Reino Antigo e provavelmente sobre o século perdido. Afinal, por exemplo, Roger conta sobre os D para o Barba Branca depois de conquistar o One Piece, mostrando que realmente tinha informações extremamente confidenciais, valiosas sobre o Reino Antigo nesse tesouro. Mas ao que parece, no tesouro One Piece, aparentemente não há informações sobre Imu ou os seus poderes. É claro que a gente está falando de uma figura de mais de 800 anos, ele pode ter rebuscado o seu poder com o tempo e ele só atingiu esse nível, né, de fornecer pactos e blá 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 blá, vivendo o tanto que viveu. Mas eu acho engraçado Gaban, um homem que estava lá em Laugh Tale, ter ficado tão confuso ouvindo sobre o poder de Imu, o que pode dar mais dicas sobre o que de fato é o One Piece. A conversa dos dois é interrompida por uma explosão de hack do rei vinda do castelo. Shanks foi lento demais. E então vemos que essa explosão de hack do rei é advinda do clash entre Loki e Harold. E é interessante aqui que muitos soldados de fora do castelo aparecem dizendo que provavelmente essa confusão toda está sendo obra do Loki, o que já é um foreshadowing do porquê ele ficou conhecido como, né, o grande malfeitor desse evento. Jaru e Loki conseguem render Harold e nesse momento, com um fio de sanidade que lhe resta, ele começa a se explicar, dizendo que o que ele fez foi imperdoável. Então ele implora para Loki para dizer às pessoas de Elbaf o que está acontecendo. Conte para eles o porquê eu repetidamente manchei as minhas mãos tentando tornar Elbaf uma nação membro do governo mundial. Ele continua falando para eles espalharem a palavra de como ele foi enganado e acabei nesse estado miserável. Eles querem escravizar nosso povo. Ele então diz para Jaru mostrar para Loki aonde está o tesouro secreto que está a fruta lendária de Elbaf. Nunca foi meu sonho ver Elbaf ser subjugada pelo governo. Eu sou o pior rei da história. Ele então olha para o seu filho chorando e implora: você deve me matar e tomar o trono. Faça com que Elbaf saiba a desgraça que eu fui. Não importa como serei lembrado, isso não é importante. A única coisa que importa é garantir o futuro de Elbaf. Colocando o fardo enorme no filho rebelde que se encontra profundamente confuso e tendo seus últimos segundos de sanidade repetidos
repletos de arrependimento. É uma história bem triste. Ele então consegue se soltar de suas amarras e matar mais soldados gigantes com uma força abissal. Então a gente vê o pacto funcionando de uma maneira muito foda, com o gigante acertando ele no pescoço, mas logo depois ele já regenerando como um bicho bizarro. E então ele rebate, já sendo completamente consumido por Imo-sama, dizendo que nenhum de vocês vai escapar. A verdade do que houve aqui morrerá com vocês. E então temos essa cena bem pesada para o One Piece, de um gigante machucado, prestes a morrer, e Harold simplesmente pisa na cabeça dele, a explodindo. Então vemos o momento onde Jaru tenta parar Harold, e ele rapidamente vira o jogo e dá a sua característica ferida, jogando sua própria espada lendária contra a sua cabeça. Então depois dessa sequência de cenas tristes e sérias e horríveis, a gente vê o Loki fugindo cheio de medo. É engraçado como Oda consegue instalar momentos semi-cômicos em um ambiente tão sério, né? É um toque de gênio. E antes que Harold chegue até Loki, Gaban e Shanks aparecem, o cortando na hora e vendo a situação de merda que eles se enfiaram. E o Shanks ter participado desse evento e ele ter visto o que aconteceu, e ele sabe, né, o que tomou o Harold e sabe que Loki não é o culpado, é algo que vai dizer muito, e daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Porque nos quadros finais, Loki finalmente chega até a sala de tesouro lendária do castelo, e então vê na sua frente o baú que contém a fruta lendária e o martelo Ragnir. E parece que o martelo se mexe, e do nada o martelo se move sozinho e tenta acertar Loki, acabando com esse cliffhanger e esse ar de mistério absurdo no que possivelmente é o último capítulo desse ano. Com esse final, simplesmente temos o plot twist que nunca houve invasor para roubar a fruta lendária. Era o Loki desde o começo, aquela silhueta nos enganou bizarramente. A gente viu Ragnir, o martelo lendário, se movendo sozinho, como se fosse o Mjolnir, né? Para ele ter se movido sozinho, pode ter algumas possibilidades. Nós sabemos que esse é um martelo com bastante poder, a gente já viu o Loki usando ele e aparentemente ele consegue, né, chamar os raios para o martelo. Ele é um martelo super poderoso, provavelmente um martelo que comeu uma Akuma no Mi. Na minha opinião, pro martelo Ragnir estar junto da Akuma no Mi lendária é porque ele é uma arma lendária de Elbaf e provavelmente ele já tinha poderes antes de qualquer coisa. Além de que toda a ciência por trás das armas que comeram frutas ainda é bem bizarra, né? Na maioria dos casos a gente vê exemplos que estão relacionados ao governo mundial, o que faria sentido porque são pessoas que conheceriam melhor a ciência pelo contato com Vegapunk, blá blá. Sendo que tem casos como o do Mr. Four lá em Alabasta, que tem um cachorro bazuca por algum motivo. Então eu acho sim que Ragnir é um martelo e comeu uma fruta, mas não que ele comeu uma fruta agora. Eu acho que o que pode estar acontecendo aqui é talvez o teste para ser digno, que nem o Mjolnir do Thor tem, né? Não é qualquer um que pode empunhar o Mjolnir e talvez ele estaria aí protegendo o baú com a fruta. E falando do Loki, ao que tudo indica, ele é sim um usuário de Akuma no Mi, um usuário de fruta do diabo, afinal ele foi aprisionado no submundo com correntes de Kairosek. Mas é capaz que ele não tenha comido a fruta lendária de Elbaf, é capaz que ele tenha saído pro mar quando ele fugiu e virou um pirata e tenha comido uma fruta nessa viagem. Mas ao mesmo tempo, se ele não comeu a fruta lendária e fez o passo a passo do pai dele, como ele foi alguém que conseguiu matar o Harold? Será que foi ele que matou o Harold? Será que Harold não foi parado por outros meios? É ainda um flashback com várias peças dispersas nesse quebra-cabeça. Sendo que falando do Loki, a gente sabe que quando ele estava preso junto com o Ragnir, a tal arma lendária de Elbaf, por algum motivo, porque um prisioneiro perigosíssimo seria aprisionado com a arma mais lendária do país, ao mesmo tempo que ele tinha um Dendemushi onde ele poderia ligar com a tal moça, que é o que tudo indica, é a Shirahoshi. A gente sabe, né, que ele tinha aqueles cultistas que adoravam ele e tal na floresta, blá blá, mas é capaz que todo esse aprisionamento e a forma que o Loki foi lidado e ele ter ficado naquele lugar, no submundo, com as correntes, com Ragnir e tudo mais, tudo isso pode ser um plano do Shanks
Shanks. Nesse capítulo, vimos que Shanks viu esse evento como ele realmente aconteceu, viu Harold sendo controlado e viu que Loki não foi o assassino a sangue frio que Eobard vende ele. Ao mesmo tempo, 6 anos atrás, ele que foi responsável por ter capturado Loki e ao invés de ter levado ele para Impel Down, para a Marinha, ter entregado para o governo mundial, ele levou para Elbaf, um pretexto de que um criminoso deles teria que ser lidado pelas leis deles ou algo do tipo. Ao mesmo tempo, ao que parece, foi esse feito que fez ele se tornar um Yonkou, um imperador do mar. E se Shanks sabia em algum momento que Loki precisaria estar em Elbaf quando Luffy chegasse lá? Afinal, no painel do Terceiro Mundo, a gente vê ali uma figura bem semelhante a Loki atacando o Grande Diabo. Shanks sabe que Loki e Elbaf são partes providenciais para a vitória dos mocinhos, né? Há muito tempo já conseguimos perceber que Shanks é um personagem que tem passos extremamente calculados, e eu acho que esse tipo de zelo começou nesse evento. Shanks é um cara que passou pelo menos um ano na Terra Sagrada angariando o máximo de informação possível. Depois de lá, ele sai sabendo da importância da Gomu Gomu no Mi, vulgo Hito Hito no Mi modelo Nika, além de diversas outras coisas para fazer o governo mundial caia no futuro. O que mais representa isso é quando Shanks, vendo o cartaz de recompensa do Luffy no modo Nika, no Gear 5, ele diz que é naquele momento que ele vai buscar o One Piece. Ou seja, ele sabe que a fruta do Luffy é alguma espécie de chave para o One Piece, senão ele não teria falado isso naquele momento, depois de tantos anos. E ao mesmo tempo que ele foi para Vila Fuxa para dar a fruta para o Ace, para dar a fruta para o filho do capitão dele, e viu que o destino, a fruta, a natureza preferiu o Luffy, ele seria o escolhido dessa história, ele agora se encontra podando esses caminhos para a vinda do Luffy. E ele sabia que em algum momento Luffy iria para Elbaf e nesse momento Loki precisaria estar lá. Afinal, talvez só assim o escolhido, o Luffy, garantiria que Elbaf não caísse na mão do governo mundial e se tornasse essa nação de escravos guerreiros que Mu queria. Ou seja, se a gente acha que o Barba Negra é calculista, oportunista e um estrategista de primeira mão, é porque a gente não tá olhando direito pro Shanks, cara. Esse cara sabe de tudo, porra. Mais um capítulo alucinante do flashback de Elbaf e estamos vendo os passos finais da história do rei Harold. E realmente, vendo, né, o último capítulo, acho que todo mundo ficou com a mesma impressão que Harold é um burro do caralho, pelo amor de Deus. Mas agora, vendo essa ingenuidade dele, vendo que ele perdeu por acreditar, né, perdeu por ser ingênuo, o que não deveria ser um crime, mas contra esse inimigo se torna. É bem triste ver o desespero dele no final, vendo que 144 anos de vida foram em vão, tudo foi em vão, nada que ele acredita vai permanecer e o governo mundial e Imu vão fazer de tudo para acabar com a imagem que ele tanto demorou para construir. Isso mostra, né, essa crueldade, como o governo mundial é absoluto na sua tirania e opressão. Além, é claro, de fornecer esse cliffhanger que vai fazer a gente ficar pensando nisso até ano que vem e engrandecendo ainda mais, é claro, o personagem do Shanks e também mais mistérios sobre One Piece. É engraçado porque o Tesouro One Piece é algo que a gente supõe muito, mas não é definitivo em nada, porque a gente, sinceramente, não vale muito a pena perder tempo com isso, perder tempo com algo que ainda é tão abstrato, tão figurativo, mas com esses flertes e essas poucas dicas, a gente vai ficando cada vez mais ansioso para ver essa grande revelação, se um dia ela chegar, né? Espero que chegue. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orim, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknar, Yukaki de Baixinhos, Chico Mia, Rebenê, Iburinha, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Frost Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi Madrugada, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra Cabeça, Sport Sawat, Monalítico, Goiaba dos 1902, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória C.L. Souza, Toxic, Bambu, Caba
Sanji, Luyan, Worth, Stedrovand, Manjobão, Catraca, Kuniko Amakoto, JC Branco Jr., Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dedessa, Kaique Alexandre, José Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Vinícius Oliveira, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Kipamo, Shadow BR, Haru Liberty, Cassiri, LP4, Pedro, Prociachum, Fabrício Pérez, Fiat Pô Todo Fudido, J Lux, Woffen, Tona Catraca, Pedro Corredora PL, Iride, JC Kozowisk, Igor Viana, Luiz Elano, Chimboca Xota, Foxhound, Yuri Fukuda, Vitor S, Gabriel Baldê, Maxin, Pepoca, Gabriel Rachadel, Celk 5, Abílio Rua, Rafael York, Drinkomene e Jovem Dinâmico. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!